O pessoal conseguiu se conectar novamente, né? Que bom. Bom, espera só mais um minutinho que a gente já começa a nossa conversa de hoje. Vamos ver a motivação, o que te motiva. Esse é o tema de hoje, hein? Vamos ver se o pessoal volta motivado. Muito bem, a galera voltou motivada. Então é isso, né? O tema de hoje, o que te motiva? Então, mais uma live de reflexão à luz do Espiritismo e tentar dar uma pincelada do que a ciência nos fala sobre isso. Né? Oi, Ivete, bem-vinda, motivada. Dona Lourdes, bem-vinda. Vocês estão motivadas, hein? Nosso tema de hoje. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema que toca diretamente o nosso coração e nosso propósito de vida, e também conversa com as descobertas científicas, né? O que te motiva? Isso é uma pergunta que vamos tentar responder, né? Se não responder, vamos tentar trazer informações para que a gente consiga chegar próximo dessa resposta, né? Hoje nós vivemos um mundo de constantes desafios, exigências do ambiente material, as relações interpessoais, que são complexas, né? E muitas vezes um sentimento de vazio. É natural, então, que busquemos razões para seguir adiante. Mas será que as respostas estão apenas no plano físico? Ou tem algo maior guiando nossos passos? Boa pergunta, né? Hoje vamos tentar unir conhecimento do que foi codificado por Allan Kardec e pelos espíritos superiores com fundamentos científicos mais modernos, né? Então entenderemos a motivação espiritual ancorada na proposta espírita da evolução moral intelectual, né? E a motivação avaliada pela psicologia, pela neurociência e teorias contemporâneas sobre comportamento, né? Então vamos juntos explorar essas perspectivas complementares, né? E o que é motivação? A palavra motivação tem origem no latim do movere, que significa mover. Opa! Está começando a fazer relação aí, né? É um impulso interno que nos leva a agir, a buscar, conquistar e superar obstáculos. Bom, bastante gente lutou, estão motivadas, né? No âmbito espírita, essa força ultrapassa a mera satisfação de desejos materiais. É a voz do espírito que deseja progredir. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele pergunta e recebe a resposta, né? De qual a diferença entre o princípio vital dos animais e o espírito dos homens? E a resposta: os animais não têm consciência de si, mas apenas o instinto de que sua natureza recomenda. Já o homem tem a faculdade de analisar e de comparar e raciocinar. Bom, assim, a motivação espírita, ela nasce da consciência de sermos espíritos imortais,
em jornada de aprendizado. Nós estamos num processo evolutivo. Cada encarnação tem um objetivo, expiação ou omissão, não importa. É essa compreensão que deve inspirar nosso movimento interior. Do ponto de vista científico, a psicologia conceitua motivação como um conjunto de fatores internos, né? Necessidade, desejos, valores, e os externos, né? A recompensa, o contexto, e diz que isso dirige o comportamento. Tem algumas teorias, como a de hierarquia das necessidades, a teoria da autodeterminação, que exploram fatores intrínsecos, né, como autonomia, competência, relacionamento, e os externos, né, os extrínsecos, que influenciam o nosso engajamento. Por exemplo, tem estudos da neurociência que mostram que o sistema de recompensa do cérebro reage a estímulos relacionados com objetivos significativos, liberando a dopamina e promovendo a sensação de bem-estar. Olha só que lindo, né? A diferença entre motivação material e espiritual, qual seria? Nós vivemos em uma sociedade predominantemente materialista, onde buscamos motivação em posses, status, reconhecimento. Tudo isso é válido, mas possui validade e satisfação passageira. O carro novo, por exemplo, a promoção no trabalho, a viagem de férias. Depois da conquista de tudo isso, muitas vezes surge um vazio e a ansiedade por um novo objeto. Então, veja, tem validade. O Ilma voltou. Você está motivada. Então, isso tem validade. Para o Espiritismo, essa motivação é frequentemente fruto do espírito que ainda está preso a ilusões materiais. A motivação espiritual está fundamentada no desejo de evoluir moralmente, de cumprir nossa missão e colaborar para o progresso coletivo, inclusive. Vamos evoluindo, as pessoas veem o nosso comportamento, as nossas ações e evoluem de uma certa forma conosco. No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente lê lá que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele emprega para domar as suas más inclinações. Como é que andam nossos esforços para isso? Oi, Roberta, bem-vinda. Como que está nossos esforços para dominar nossas más tendências? Pergunta é um pouquinho difícil para responder, né? A gente não tem coragem. Então, essa transformação moral, ela é sustentada ou sustentável a longo prazo, pois ela gera um crescimento interior, ela gera uma paz. Em contrapartida, a motivação meramente material, ela envelhece junto com o objeto de conquista. Percebe? Ah, quero comprar um carro novo. Nossa, você está motivado, você vai lá, você guarda dinheiro, você faz um financiamento, você faz um monte de coisa. Aí você comprou, primeira semana, ai, tá legal. Segunda semana, ai, tá legal, carro novo. Quarta semana, quinta semana, esse carro novo perdeu a validade, já não é mais um objetivo. Então, isso vai perdendo a validade se você só tem os objetivos materiais, né?
E sob o olhar científico, estudos da psicologia positiva, eles mostram que objetivos alinhados a valores internos, com significado e propósito, eles se relacionam a níveis mais elevados de satisfação de vida do que puramente esses externos. A teoria da autodeterminação, ela reforça que quando nos engajamos em atividades que satisfazem nossas necessidades de autonomia, de competência e de relacionamento, nós experimentamos uma motivação maior, intrínseca, resiliência e bem-estar psicológico. Consegue satisfazer quando nós temos esses objetivos maiores. E o que te move hoje? Então, esse é um convite, né, para uma autorreflexão. O que te motiva de fato? É o medo da escassez, de não ter mais alguma coisa? É a necessidade de aprovação social? Ou é o anseio sincero de ser um agente de transformação? Realmente, estamos motivados. Nós temos pelo menos umas 10, 12 pessoas motivadas aqui. E veja bem, essas perguntas nós temos e vamos respondê-las ao longo do tempo. Quando muitos de nós estamos no piloto automático, buscando apenas manter um padrão de vida. Porém, essa postura frequentemente leva ao esgotamento e a sensação de falta de sentido na vida. Hoje a gente vê muito as pessoas com depressão, meio que com a sensação de falta de sentido. O Espiritismo nos convida a olhar para dentro e perceber que cada espírito tem provas e expiações específicas, bem como dons e tarefas que contribuem para o progresso coletivo. Então, temos que entender, não somos iguais, não teremos problemas iguais, podemos ter parecidos. A solução não vai ser igual para todo mundo. Só que nós podemos ajudar, né? Na medida do possível, na medida que as pessoas querem ajuda, né? Às vezes nos achamos invencíveis, imortais, e de repente vem a vida lá e dá só um toquinho ali e mostra, olha, você não é invencível, você não é imortal e você precisa sim de ajuda. E o que a gente faz com o nosso orgulho, com a nossa vaidade? Olha só, hein? Descobrimos um ponto que podemos melhorar. Então vamos nos motivar mais. O livro dos médiuns, ele ressalta que a mediunidade é um exemplo de missão. O espírito traz esse, vamos falar dom, mas não é dom, é um compromisso, que ele deve usar em favor do próximo, encontrando sempre motivação em servir. Tem pessoas que têm esse compromisso e, por algum motivo, têm medo de assumir esse compromisso, ou receio, e vai protelando. E as coisas vão ficando difíceis, né? Porque você veio com o compromisso de se doar de alguma forma, né? Se você tem uma mediunidade, você tem que ajudar os próximos, você assumiu um compromisso lá no passado. Então,
Vamos ficar atento a isso, né? E tem pesquisas científicas que demonstram que indivíduos que identificam propósito em suas atividades, seja no trabalho, na família, em projetos sociais, eles experimentam menor estresse e maior satisfação de vida. Então, não é o Espiritismo que está falando, não é o Jorge, é a ciência que está falando isso. Então, vamos ter mais propósitos de vida. Vamos experimentar isso com um pouco mais de assiduidade. Então, desculpe, só um minutinho. Portanto, conhecer e alinhar propósito e energia interna é fundamental para uma motivação sustentável, que ela perdure, né? Existe a questão da motivação na dor. A dor, em suas diversas formas, é física, emocional, espiritual, ela pode ser paralisante, mas também pode ser transformadora. No Espiritismo, essa dor ela é vista como uma oportunidade de aprendizado e de reajuste. E qual que é a utilidade dessa dor? Ela instrui, ela disciplina. E essas lições são de humildade, de paciência e de confiança. Então, veja bem, quando nós colocamos todos esses propósitos alinhados, né? Quando nós temos essa relação empática, né? Nós entendemos que quem caminha conosco tem dificuldades também, talvez maiores, talvez menores, ou essas pessoas que caminham conosco provavelmente complementam as nossas deficiências, ou de alguma forma trazem aprendizado para nós, né? Nós temos que deixar o orgulho e a vaidade de lado para que a gente consiga enxergar isso. E quando a gente começa a enxergar, poxa, essas pessoas se complementam no trabalho, em casa, nos relacionamentos, você começa a ter motivação para viver. E não só motivação para viver, para fazer as coisas, né? Ah, eu vou ter motivação para fazer um trabalho voluntário. Tem que ter motivação, porque trabalho voluntário não é tão simples assim, né? No primeiro dia você vai cheio de vontade, no segundo dia você tem que abrir mão de alguma coisa, na terceira vez também. Então, assim, você vai fazer um trabalho voluntário, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Então, assim, tem que fazer sentido para você ter essa motivação. Você vai trabalhar, você tem que acordar cedo, tem que ter motivação para ir trabalhar. Percebe? Essa motivação vai te impulsionar para fazer tudo. E mesmo quando você achar que não tem motivação, para e pensa um pouquinho. Nós estamos vivendo nessa encarnação, nessa terra, nós estamos interligados todos de alguma forma. É trabalho, é família, é amigos, é escola, não importa, está tudo relacionado. E em cada ponto desses, nós praticamos essa evolução espiritual um pouquinho. Então, quando não temos motivação, qualquer degrau já vira um obstáculo. Então, se vamos ter motivação para que possamos evoluir, superar as dificuldades do dia a dia, né? Aqueles relacionamentos complicados, aqueles colegas de trabalho que são difíceis,
A gente consegue arrumar um jeito de conviver com tudo isso. A gente consegue arrumar uma maneira de praticar a nossa evolução espiritual, nossa reforma íntima. Nós sabemos que não é com o estalar dos dedos, não é mesmo? É um pouquinho a cada dia. A gente consegue criticar todo mundo que está ao nosso redor, mas a gente não consegue olhar no espelho e falar: nossa, como eu sou ruim também, como eu preciso melhorar. É difícil isso, né? Então tudo bem, não precisa chegar na frente do espelho e encarar, né, a verdade. Mas vai, um pouquinho a cada dia. Um pouquinho a cada dia nós vamos conseguir. Temos ainda muito tempo pela frente. E se estamos aprendendo um pouquinho a cada dia, nossa conversa de hoje vai ficar uma sementinha lá. Você vê, nossa casa comemorou 15 anos. O que nós seremos daqui a 15 anos? Já pararam para pensar? Aquelas pessoas que colocaram um recadinho para daqui a 15 anos abrir, o que será que pensamos no eu daqui a 15 anos? Tudo bem, muita gente vai falar, poxa, 15 anos? Eu tenho 65, vou estar vou estar velho. Então, vamos pensar nos próximos 5 anos, como eu quero estar, onde eu quero estar, quanto eu quero ter evoluído, qual é o meu grau de motivação para isso. Percebe que a gente tem que fomentar essa motivação diária. Porque ela vai ser boa para você se relacionar, para você ir trabalhar, para você fazer um trabalho bom, para você ter relações boas com as pessoas, não aquelas tóxicas, relações produtivas. A gente não diz que, olha, passa a mão na cabeça, não. Em alguns momentos você vai ter que dizer, não, isso não está bom assim, eu acho que pode ser assado. Assado, cozido e frito. Né? Então, isso é para pensar no travesseiro. Vamos nos manter motivados, que isso vai trazer melhoria para o nosso dia a dia. Lembra do amor, tolerância, caridade? Não tem mágica, não tem mística, é isso. Vamos tentar evoluir um pouquinho a cada dia. Ao final de uma semana, teremos evoluído um pouquinho mais, depois de um mês, um pouco mais, depois de um ano, um pouco mais, e daqui 15 anos a gente vai olhar aquele recadinho que deixamos e vai falar, nossa, como eu era ruim, melhorei bastante. É a nossa motivação, certo? Então é isso, gente. Por hoje, obrigado pela companhia de vocês. Que Jesus nos ampare, nos ilumine e até a próxima semana. Tchau, gente. Boa noite.